Boa noite. Boa noite. Há 2 dias do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pede tolerância com opiniões divergentes. E a corte recebe 2 manifestos opostos sobre a prisão de condenados em segunda instância. 3.600 advogados são contra. Mais de 5.000 juízes e promotores são a favor. Documentos mostram que o Grupo Libra se esquiva de pagar mais de 2 bilhões de reais desde que assinou o contrato com o Porto de Santos. E com a proteção de uma medida apadrinhada pelo então deputado Eduardo Cunha. A China responde às sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a importações de aço e alumínio. E o reflexo de um terremoto na Bolívia em cidades brasileiras provoca o esvaziamento de arranha-céus no centro financeiro de São Paulo. O Jornal Nacional está começando. Moradores de 5 estados brasileiros e do Distrito Federal sentiram hoje os reflexos de um terremoto na Bolívia. A imagem do lustre balançando foi feita pelo último funcionário a abandonar este escritório em São Paulo. Olha só que não está balançando. Neste hospital de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quem visitava pacientes ou trabalhava nos andares mais altos teve que deixar o prédio. Deu o episódio uma vez, alguns segundos depois, uns 10, 15 segundos, novamente repetiu e aí começou a dar uns estalos. Em Belo Horizonte, segundo a síndica de um edifício residencial, a vibração rachou a caixa d'água. No Triângulo Mineiro, funcionários do Centro Comercial de Araxá saíram às pressas do local. Pelo menos 6 cidades paranaenses sentiram os efeitos do abalo sísmico. Na porta do Fórum de Maringá, servidores contavam que o prédio balançou bastante. Eu estou no 3º andar, então nós sentimos bem. O 3º andar foi o balanço mais intenso. Em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, técnicos da Defesa Civil foram chamados para avaliar possíveis avarias em edifícios. A terra também tremeu na capital federal. Prédios comerciais e da esplanada dos ministérios foram esvaziados. Tem uma pilastra em frente à minha mesa e eu senti ela abalar bastante e a minha cabeça também senti vertigem, então foi bem forte. Em Marília, no centro-oeste paulista, essa correria foi na prefeitura da cidade. A hora que eu levantei, o chão estava balançando de um lado para o outro. Aqui em São Paulo, a região onde os reflexos do abalo foram sentidos com mais intensidade foi a da Avenida Paulista, densamente povoada, cheia de edifícios altos e também o ponto mais alto da região central da cidade. Os ocupantes de vários edifícios comerciais foram parar nas calçadas, por iniciativa das brigadas de segurança internas ou orientação da Defesa Civil. A sensação que estava tendo labirintite. Deu uma sensação que o prédio estava balançando. Elisângela, que está grávida, desceu 10 lances de escada ao perceber que havia algo estranho. A gente começou a reparar que a persiana começou a bater na parede e a gente reparou realmente que o prédio estava tremendo. Esse edifício só foi liberado 3 horas depois do tremor. Dona Edinólia ainda estava assustada com o que viu no 11º andar. As portas corta-fogo começou a fechar tudo, bater e o alarme gritar. Eu achei que era fogo mesmo que estava pegando no prédio. Aí quando chegou aqui embaixo que falou que teve esse terremoto na Bolívia que deu essa abalada aqui, né? O tremor sentido no Brasil teve origem em Carandaiti, no sul da Bolívia, e alcançou 6,8 de magnitude. Segundo especialistas, o abalo foi provocado por uma ruptura entre rochas do Oceano Pacífico e da América do Sul. Isso aqui são grandes blocos de rocha que vão se esfregando uns nos outros e alguma hora acontece uma ruptura. E aí isso que a gente chama de tremor de terra. Isso aí vai gerar ondas sísmicas que se propagam em todas as direções, inclusive se propagando na direção do Brasil. No meio da tarde, muitos ainda relutavam em voltar ao trabalho. O brasileiro não está acostumado com isso, né? Então a gente acaba ficando com medo, né? A gente não sabe o que está acontecendo. No norte do Brasil, o Rio Madeira chegou ao maior nível desse ano. A cesta básica foi o melhor presente de Páscoa que seu Davi e a família receberam. Eles estão isolados nessa casa há vários dias. A pequena plantação que garantiu o alimento foi água abaixo. Tinha só a roça de milho e mandioca mesmo que a gente plantei. Foi tudo por água abaixo, foi.
Pesadelo que também assombra a vida de centenas de ribeirinhos que vivem em 17 comunidades ao longo do Rio Madeira, na região de Porto Velho. Gente que perdeu tudo na maior cheia registrada na história do estado, agora se vê novamente com água na porta. As marcas da enchente de 2014 ainda estão em muitas casas aqui no distrito de Nazaré. Foi um dos mais atingidos naquela época. 4 anos depois, muitos moradores estão assustados com o volume de água do Rio Madeira, que já invadiu aqui o distrito. Algumas casas foram desocupadas, em outras, os moradores continuam vivendo. Agora, circular dentro do distrito, em uns pontos assim a gente consegue caminhando, mas em outros, só mesmo de barco. Tá difícil, fica demorando muito. É? E tá tendo aula todos os dias ou não? Não. A estrada que dá acesso a 2 escolas ficou inundada. A Defesa Civil percorre as comunidades, fazendo o levantamento das famílias desabrigadas e levando cestas básicas e água mineral. Nos próximos dias a tendência do rio é subir mais um pouco, né? E muitas famílias com o rio nesse nível ficam sem acesso. Hoje já são mais de 120 casas isoladas na área ribeirinha de Porto Velho. Na região urbana da capital, 4 bairros estão alagados. A Maria Júlia Coutinho tem explicação para essa cheia do Rio Madeira. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Pois é, a gente já falou aqui, são as chuvas que caem na Bolívia, na cabeceira lá do rio, que fazem o Madeira subir. O Mamoré e o rio Beni são as principais cabeceiras. E segundo o engenheiro Arthur Matos, lá do Serviço Geológico do Brasil, o rio Beni é o que leva mais água para o Madeira. O pico da estação chuvosa na Bolívia e também em Rondônia, em Porto Velho, é janeiro. Toda a água que caiu no país vizinho nos meses passados veio para o Brasil, aumentou o nível do rio. Agora, em abril, a gente está entrando aí no fim da estação chuvosa. Mesmo assim, pode chover bastante em áreas da Bolívia e de Rondônia nos próximos dias. Essas cores aqui em azul mais intenso e também em violeta indicam isso. E aí a gente tem previsão de mais chuva e pode subir, sim, o nível do Madeira por lá. Bonner. É impressionante que os brasileiros hoje, de diversas partes do país, sentiram efeitos diferentes de fenômenos da Bolívia. Terremoto e chuva. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã, então, no Brasil, Maju. Vamos lá, Bonner, é o seguinte, dia de sol no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Paraná e também no sudoeste aqui do estado de São Paulo, norte do Espírito Santo e de Minas também com sol e grande parte da Bahia, como lá em Salvador, onde faz 32 graus, que é a mesma temperatura de Palmas, que tem previsão de pancada à tarde. 27 em Floripa, chuva leve só à noite. E agora a chuva deve pegar um pouco mais pesado entre parte do Rio de Janeiro, de Minas, de Goiás, do Tocantins, também Maranhão, Piauí, também aqui do Ceará. Tem muita umidade rondando o país, calor, ainda tem esse corredor aqui, a zona de convergência intertropical e esse sistema de baixa pressão fabricando as nuvens de chuva. Belém e São Luís devem ficar bem molhadas amanhã. Brasília está na rota das pancadas isoladas, mas como eu digo, que jamais devem ser aí menosprezadas, assim como o BH. Rio pode ter chuva o dia todo e forte em alguns momentos. São Paulo, aquele chove, para desde cedo e 27 graus de máxima. A temperatura que está dentro da média. Por falar em média, saíram as novas médias de temperatura e de chuva. Antes, o Instituto Nacional de Meteorologia, usava aqui o período como referência de 61 a 90. Agora, eles estão usando de 81 a 2010. Com essa mudança, a gente vê que São Paulo, por exemplo, a média das temperaturas mínimas e máximas em abril aumentou aí 1,1 grau. E também ficou mais chuvosa a cidade de São Paulo, menos aí, Bonner, nos meses de junho, agosto, novembro e dezembro, que geralmente é chuvoso, mas com a nova média ficou mais seco. Aí, o mundo mudando, São Paulo mudando. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu um homem que pôs fogo na recepção do hospital de Lajeado. Jairo Procópio Oliveira Camargo chegou à noite exibindo um facão. Depois, ele espalhou combustível no lugar e ateou fogo. A área ficou destruída, mas o incêndio não feriu ninguém. A polícia informou que Jairo tem antecedentes criminais, inclusive por homicídio. Ele tinha procurado atendimento para o filho de 4 anos à tarde. Mas na triagem, o caso do menino não foi considerado urgente. Jairo foi embora e voltou sozinho para executar o crime.
Começa amanhã o prazo para que transexuais e travestis passem a adotar o nome social no título de eleitor. A mudança poderá ser feita até o dia 9 de maio nos cartórios eleitorais onde o transexual ou travesti vota. E só o nome social, o escolhido por ele, aquele como ele é conhecido, é que vai aparecer no título de eleitor. Nesse, o tradicional, ou nesse outro, divulgado hoje. Já com esse código chamado de QR Code. E que, por isso, o TSE diz que é mais seguro. Para fazer essa troca, não vai ser preciso apresentar um documento oficial com o nome desejado, nem provar que fez a cirurgia de mudança de sexo. A autodeclaração vai ser suficiente para a troca do nome e para definir a identidade de gênero, masculino ou feminino, como transexual ou travesti se identifica. A mudança de nome poderá ser feita pelo transexual ou travesti que vota, mas também por aqueles que querem ser votados, que vão se candidatar nas eleições e querem ter o nome social na urna eletrônica. Nesse caso, a data final para o registro da candidatura, para o registro do nome que vai aparecer na urna, é 15 de agosto. O ministro Luiz Fux disse que a dignidade de todos pressupõe igualdade e não discriminação. O objetivo do Tribunal Superior Eleitoral seguir, digamos assim, essa nova ideologia constitucional consagrada pelas Cortes Superiores, no sentido de que a pessoa deve ser reconhecida tal como se apresenta na sociedade, através do seu nome, como ela é conhecida, e através da sua autoidentificação também em relação ao gênero que ela pertence, masculino ou feminino. A medida provisória, com uma série de ajustes na reforma trabalhista, corre o risco de perder a validade sem ser votada no Congresso. A comissão formada por senadores e deputados se reuniu uma única vez, no dia 6 de março, escolheu o presidente e o vice. Mas o senador Gladson Cameli, do Progressistas, passou poucos dias na presidência da comissão. Desistiu do cargo sem dar explicações. O partido ainda não indicou um outro presidente. E a comissão, que tem quase 1000 emendas para analisar, ainda não tem relator, que é nomeado seguindo acordo entre líderes. A reforma trabalhista entrou em vigor no ano passado e, para que fosse aprovada sem alterações, o presidente Michel Temer se comprometeu a mandar para o Congresso uma medida provisória, alterando pontos que já estão valendo. A MP reafirma que todos os contratos vigentes, ou seja, novos e antigos, estão sujeitos à nova lei. Estabelece que na jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso, os contratos só valem se forem negociados em acordos coletivos. A única exceção é para as empresas do setor de saúde, como hospitais, que podem fazer acordos individuais escritos. Grávidas que trabalham em atividades ou ambientes considerados insalubres não precisam apresentar atestado médico para não trabalharem nessas condições. Atividades em grau médio ou mínimo de insalubridade só são permitidas quando a grávida, por iniciativa própria, apresentar um atestado médico autorizando. A medida provisória também proíbe a cláusula de exclusividade para o trabalho de autônomos. No trabalho intermitente, quando a jornada não é fixa, o contrato tem de ser por escrito e registrado na carteira de trabalho. Se a medida não for aprovada no Congresso até o dia 23 de abril, todos esses pontos deixam de valer. O presidente da Câmara defendeu o texto antigo, sem as mudanças da medida provisória. Estava andando para trás com a medida provisória, então se ela não for aprovada, claro que se ela fosse aprovada na comissão, a gente votaria no plenário, mas ela não aprovada, nós voltamos ao texto anterior, que é o texto que nós defendemos. O presidente do Senado disse que o trabalho agora é com a comissão mista. A medida provisória não altera contratos. A medida provisória ela facilita a vida das pessoas, na questão das gestantes, né, na questão de lugares insalubres. Ele definia isso. Né? Não havendo aprovação da medida provisória, ela cai, ela perde o efeito de lei e volta à lei original, né, que foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Em março, a balança comercial brasileira fechou com um resultado positivo de 6 bilhões e 200 milhões de dólares, 12% menos do que no mesmo mês do ano passado. Em 2018, o superávit é de 13 bilhões e 900 milhões de dólares.
A China elevou para até 25% as tarifas de importação de 128 produtos americanos em reação às sobretaxas impostas pelos Estados Unidos ao aço e ao alumínio. A Casa Branca acusou a China de distorcer o mercado global. O Ministério das Finanças chinês afirmou que as medidas adotadas hoje respeitam as regras da Organização Mundial do Comércio e servem para proteger os interesses do país. O temor de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos preocupou os investidores. A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa de 1,9%. Uma série de notícias negativas de empresas de tecnologia contribuiu para essa queda. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,82% e a cotação do dólar comercial subiu. Morreu na África do Sul aos 81 anos a ex-mulher do líder Nelson Mandela, Winnie. O anúncio da morte, depois de um período longo de doença, levou simpatizantes à frente da casa dela, no bairro de Soweto, em Joanesburgo. Durante os 27 anos que Nelson Mandela passou na prisão, Winnie simbolizou a luta contra o apartheid, o regime de segregação racial da África do Sul. Depois, a imagem dela se desgastou profundamente na condenação pelo sequestro de um ativista de 14 anos que acabou assassinado. Winnie também foi acusada de corrupção e fraude. Ela e Nelson Mandela se divorciaram em 1996. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pediu informações ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão domiciliar em São Paulo do deputado federal afastado Paulo Maluf. Ela afirmou que o processo apresentou irregularidades. Toffoli concedeu a prisão domiciliar a Maluf na quarta-feira. Maluf foi internado num hospital particular em Brasília com dores na coluna, mas a juíza afirmou que a transferência teria que ter sido para um hospital público e que Maluf não cumpriu a ordem para comparecer a uma audiência na qual seria informado sobre as regras da prisão domiciliar. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a permanência em Brasília. A juíza Leila Cury também encaminhou ao Supremo o laudo médico de Maluf. Boa noite. O documento afirma que o quadro do deputado afastado permite o cumprimento da pena num estabelecimento prisional. A defesa de Paulo Maluf afirmou que só ficou sabendo da internação no hospital particular pela imprensa e que pediu ao ministro Dias Toffoli que a prisão domiciliar fosse em São Paulo para que Maluf continuasse o tratamento de saúde em casa. A defesa também declarou que vai pedir que o Supremo esclareça qual vara de execução vai ser responsável pelo caso, a de Brasília ou a de São Paulo. Nós não conseguimos contato com o ministro Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Arthur Lira, do Progressistas, por lavagem de dinheiro e prevaricação, e pediu a perda do mandato do parlamentar. A Procuradoria acusa o deputado de ter aceitado R$106 mil em propina do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Francisco Colombo, em 2012. O dinheiro teria sido entregue a um assessor do deputado. A defesa de Arthur Lira declarou que não foi notificada da denúncia, mas que já demonstrou à Polícia Federal a inexistência de qualquer fato criminoso. Nós ainda não tivemos resposta de Francisco Colombo. Uma das empresas investigadas na Operação Scala perdeu hoje os certificados de segurança internacional de 2 terminais no Porto de Santos, a Rodrimar. A decisão sobre a Rodrimar demorou quase 20 meses para sair. A primeira vistoria que apontou falhas no sistema de segurança nos 2 terminais administrados pela empresa foi em agosto de 2016. Em abril do ano passado, uma nova fiscalização encontrou os mesmos problemas. E em dezembro, as autoridades portuárias de Santos pediram a cassação dos certificados de segurança da empresa. Mas só hoje a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, a Comportos, publicou no Diário Oficial a decisão de cassar o Certificado de Segurança Internacional, o ISPS, da Rodrimar. A Comportos não informou que normas de segurança a Rodrimar deixou de cumprir. A cassação do certificado tira a empresa da lista de terminais seguros elaborada por uma agência da ONU, a Organização das Nações Unidas. E sem essa garantia, navios estrangeiros podem deixar de usar os serviços da Rodrimar. O pedido de cassação do certificado da empresa foi assinado pelo delegado Júlio Baida, que também era chefe da Polícia Federal em Santos. Mas o delegado acabou sendo afastado do cargo dias depois
pelo então diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. O Jornal Nacional apurou que o Ministério Público Federal em São Paulo suspeita que a razão para o afastamento do delegado tenha sido o rigor na fiscalização nos terminais da Rodrimar. Mais um problema para a empresa, que já é investigada pela Lava Jato por ter sido supostamente beneficiada por um decreto do presidente Michel Temer, do MDB, no ano passado. Mesmo sem o certificado, a Rodrimar declarou que as operações da empresa não serão afetadas. Negou ter descumprido as determinações das autoridades e disse que já está providenciando uma nova certificação. O Jornal Nacional apurou que 2 dos 3 sócios do grupo Libra, da família Torrealba, chegaram ao Brasil hoje. Documentos mostram que desde que assinou o contrato no Porto de Santos, o grupo questiona regras e, na prática, adia a quitação de despesas bilionárias. As suspeitas de privilégios à Libra são investigadas no inquérito dos portos. A reportagem é da Camila Bonfim e de Marcelo Parreira. 2 acionistas do Grupo Libra vieram para Brasília prestar depoimento na Polícia Federal. Gonçalo Borges Torrealba e Rodrigo Borges Torrealba. Os 2, e Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, estavam no exterior quando saiu a ordem de prisão contra eles. O Grupo Libra atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. Em 1998, a empresa assinou o contrato do Terminal 35 com a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que administra o Porto de Santos. De lá para cá, a empresa entrou com vários recursos na Justiça, questionando cobranças, o que adiou a quitação por muitos anos. A Codesp diz que entre 1999 e 2015 cobrou mais de 400 faturas de aluguel e movimentação de contêineres. Hoje o valor com juros chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Libra pagou só 128 milhões. A empresa tenta chegar a um acordo com o governo federal fora da Justiça. É a chamada arbitragem, que só termina em setembro de 2019. Até lá, a empresa não tem obrigação de pagar. A primeira tentativa da Libra de conseguir um acordo como esse foi em 1999. O governo negou porque isso não estava previsto em nenhuma lei. Em 2013, o Congresso aprovou essa legislação, com articulação direta do então líder do MDB, Eduardo Cunha, que era aliado de Michel Temer. Essa foi uma mudança sob medida para beneficiar a Libra, segundo o operador do MDB, Lúcio Funaro. A Libra foi a primeira e única empresa do setor a usar a arbitragem. O Jornal Nacional teve acesso a 2 pareceres. Em um deles, a Advocacia Geral da União alertou para o risco do processo com a Libra. A AGU afirmou que a empresa apresentou uma proposta para vencer a licitação a qualquer custo e depois encontrar artifícios para deixar de cumprir as regras do contrato. E que, por isso, a Libra alegou que a Codesp, que administra o Porto de Santos, é que não estava honrando com suas obrigações. O outro parecer é da própria Codesp, que faz duras críticas à Libra. Trata-se de um verdadeiro modus operandi da Libra para se enriquecer às custas das autoridades de 2 dos principais portos do país, em detrimento tanto dos cofres públicos quanto dos demais interessados em explorar o arrendamento. A estatal diz que só o que Libra não pagou equivale a 25 vezes os gastos que a Codesp tem para se manter em um ano. E que teve até que pegar emprestado para pagar as contas da empresa, já que não recebia de Libra. Na prática, a Codesp passou a financiar a atividade da arrendatária, que, por sua vez, locupletava-se em detrimento dos cofres públicos. A Codesp precisou, inclusive, se socorrer de instituições financeiras, a juros de mercado, no intuito de honrar seus compromissos inadiáveis. Por causa disso, a Codesp reforçou o alerta da AGU. Uma arbitragem pública não pode se prestar como ferramenta de estímulo a esse comportamento torto e promíscuo, que historicamente permeia a relação entre grandes empresários e o poder público brasileiro. Oferecer propostas extremamente agressivas apenas com o fim de vencer a concorrência e, imediatamente após, pleitear aditivos e reequilíbrio contratual. O Grupo Libra afirma que o motivo de discutir a execução e valores do contrato na Justiça foi o descumprimento de obrigações pela Codesp. A empresa diz que não é devedora porque o acordo ainda está em andamento e que desde setembro de 2015 paga regularmente e integralmente todos os valores de arrendamento. O Grupo Libra afirma que jamais atuou ilegalmente para mudanças da legislação em seu benefício.
A Companhia Docas do Estado de São Paulo não se manifestou. O ex-deputado Eduardo Cunha nega qualquer ajuda ilícita em favor do Grupo Libra. E nós não tivemos retorno do Palácio do Planalto. Outro investigado na Operação Scala, José Yunes, já vendeu uma casa à primeira-dama, Marcela Temer. Yunes é amigo do presidente Temer e já foi assessor da presidência da República. O Palácio do Planalto confirmou a negociação, como informa a repórter Andréa Sadi. O advogado José Yunes confirmou à Polícia Federal pela primeira vez a venda de uma casa à primeira-dama, Marcela Temer, em 2010. Yunes, que é amigo do presidente Michel Temer há 50 anos, foi questionado sobre o negócio após ser preso na Operação Scala na semana passada. A TV Globo, o Palácio do Planalto, também confirmou a transação. Afirmou que o presidente Temer fez uma doação de cerca de R$800 mil a Marcela, para que ela comprasse o imóvel, localizado em Alto de Pinheiros, região nobre de São Paulo. O Planalto afirma que o negócio foi declarado no imposto de renda de Marcela. Em 30 de novembro, Yunes foi questionado pelo delegado Ricardo Ishida sobre quais negócios realizou com Temer e se já havia vendido algum imóvel ou repassado algum valor ao presidente. Ele respondeu ter feito apenas uma operação de venda para Temer, há cerca de 20 anos, sem citar o imóvel para a primeira-dama. A defesa afirma que ele não omitiu informações nesse primeiro depoimento, em novembro. Disse que José Yunes não foi questionado sobre transações imobiliárias com familiares do presidente e que não lhe pode ser exigido poderes premonitórios para responder perguntas que não foram feitas. Agora, ao ser perguntado, Yunes esclareceu que a venda do imóvel foi realizada dentro das normas imobiliárias, pelo valor do mercado e que está corretamente registrada no seu imposto de renda, segundo a defesa. Outro investigado, o dono da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco, prestou 2 depoimentos na semana passada. No início do segundo, ele avisou ao delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, que ficaria em silêncio quando questionado a respeito da busca e apreensão na empresa Rodrimar. Greco também se recusou a responder porque o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o homem da mala de R$500 mil, tinha um e-mail sobre negócios da Rodrimar em sua casa. O presidente Michel Temer criticou hoje pessoas que, segundo ele, querem desestabilizar o Brasil. Temer participou de 2 eventos públicos e, nos 2, defendeu o diálogo e a união, sem citar as prisões dos amigos no feriado. O Palácio do Planalto ficou lotado. Foram 3 posses de uma vez. O novo ministro dos Transportes, Walter Cassimiro Silveira. O novo ministro da Saúde, Gilberto Ock. E o substituto dele na presidência da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Mas a grande preocupação do presidente Michel Temer no feriado foi outra: a prisão de seus amigos na Operação Scala, soltos depois de prestarem depoimento. Sem citar diretamente o fato, Temer falou de respeito à Constituição, diálogo e defesa das instituições. O Brasil tem pressa e que os problemas diante de nós exigem união e diálogo. E um país em que todos colaborem sem nenhuma, digamos assim, tendência a apartamento, a separação. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. A mensagem que se deu a todos nós que somos servos da Constituição: olhe, conduza-se pelos termos desta Constituição. Não saia dela, porque sair dela é desguiar-se dos propósitos democráticos do chamado Estado Democrático de Direito. Outros ministros ainda vão deixar o governo. A lei eleitoral obriga ministros que forem se candidatar a deixarem os cargos. O prazo é até o dia 7. O critério das substituições era a defesa do governo Temer, dentro de um possível projeto de reeleição. Temer já foi perguntado sobre isso e não negou. Segundo fontes do Planalto, o temor de uma terceira denúncia contra o presidente alterou a estratégia. Partidos que se mantêm no governo precisam garantir também
o apoio no Congresso e, assim, tentar barrar qualquer denúncia que chegue lá. Questionados sobre isso, os novos ministros preferiram falar em números da economia. E a preocupação com as investigações reapareceu em outro evento, em São Paulo. Temer voltou a dar indiretas. Nestes quase 2 anos de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos. Até gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que tem naturalmente repercussão internacional. E as pessoas que agem dessa maneira não se apercebem, ou seja, não sentem a brasilidade no seu coração, porque sabem que gestos desta natureza comprometem e criam problemas nos aspectos internacionais. Depois de amanhã, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai votar o habeas corpus do ex-presidente Lula, que tenta não ser preso depois de condenado em segunda instância. O tema mobilizou advogados, juízes e procuradores que entregaram hoje 2 manifestos ao Supremo. Um contra a execução antecipada da pena, com 3.600 assinaturas. O outro a favor da prisão, com 5.080 assinaturas. O manifesto contra a prisão em segunda instância chegou ao STF no fim da tarde e foi assinado principalmente por advogados. Entre eles, Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado do deputado afastado Paulo Maluf, e Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. O manifesto argumenta que a Constituição consagrou o princípio da presunção de inocência, que ninguém poderá ser culpado enquanto não houver esgotado todos os recursos na Justiça. Os apoiadores do manifesto dizem ainda que, quando defendem a efetivação do princípio da presunção de inocência, não o fazem em nome deste ou daquele, desta ou daquela pessoa, mas em nome de todas e todos, e especialmente em nome da Constituição da República. A questão, para mim, ela é simples. A Constituição diz da presunção de inocência. Diz que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. E é o que eu repito. Então, o que nós esperamos é que o Supremo Tribunal, numa reunião plenária, pacifique essa questão. O manifesto a favor da prisão de réu condenado em segunda instância, entregue mais cedo ao STF, é assinado por juízes e membros do Ministério Público. Entre eles, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, procurador Deltan Dallagnol. O documento defende o respeito ao princípio da presunção de inocência, mas sustenta que ele não pode ser absoluto porque poderia levar a se proibir até mesmo investigações de eventuais suspeitos. Lembra que nem a Declaração de Direitos pretendeu que a presunção de inocência tivesse valor absoluto. O documento afirma que a prisão após a condenação em segunda instância é admitida nos Estados Unidos e países da Europa, como Alemanha, França e Portugal. E que nada justifica que o STF altere o que vem decidindo, no sentido de que é juridicamente adequado à Constituição o início do cumprimento da pena a partir da decisão condenatória de segunda instância. A mudança da jurisprudência, nesse caso, implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio, etc. O promotor de justiça Renato Varalda, que organizou o manifesto, faz um apelo ao Supremo. Para evitar justamente a liberação de homicidas, latrocidas, pedófilos, se houver um retrocesso, uma volta de entendimento nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal, o aumento da criminalidade e a liberação de criminosos que praticaram crimes graves vai tornar um sentimento de impunidade ainda muito maior. A jurisprudência no Supremo sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 no plenário em outubro de 2016. De lá para cá, juízes vêm expedindo mandados de prisão depois de esgotados os recursos em segunda instância. Na quarta-feira será a primeira vez que um habeas corpus sobre esse tema será julgado pelo plenário desde 2016. Embora o julgamento só atinja o caso específico de Lula, ele poderá apontar uma possível mudança de tendência do Supremo. Às vésperas do julgamento do habeas corpus ao ex-presidente Lula, a presidente do Supremo Tribunal Federal fez um pronunciamento à TV Justiça em que clama por serenidade e respeito às diferenças.
Sem citar diretamente os tiros que atingiram a caravana de Lula na semana passada, a ministra Carmen Lúcia disse que a violência é intolerável. Fora da democracia, não há respeito ao direito, nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. A ministra Carmen Lúcia disse ainda que as diferenças e os problemas precisam ser resolvidos de acordo com as garantias constitucionais e que, para isso, o Poder Judiciário tem papel fundamental. Um papel que, segundo a presidente do Supremo, vem sendo exercido com rigor. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Nela, não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias. Diferenças não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. Repito, há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos e interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.